essa palavra que você fala, que é a questão do ódio, né? Política de ódio, seja do A ou seja do B. Então, o ser humano, ele coloca para fora aquela selvageria que está ali escondida de alguma maneira. E por algum motivo, esse ser humano, o eleitor, ele se achou no direito de colocar para fora esse ódio para falar do outro, para falar de um amigo, para falar de um vizinho. Rousseau, ele já falava no século XVII que o homem nasceria bom, mas a sociedade o corrompe o homem, né? Ele fala que o homem nasce livre, mas ele se tornaria acorrentado pela própria vaidade. E ele fala que no século XVII que o ser humano ele se tornaria escravo da própria aparência, do status e das vaidades. E o Rousseau, ele pergunta no século XVII, como que nós vamos fazer para preservar a liberdade, porque o homem nasce livre, mas ele torna-se escravo dele mesmo. Mas como que nós vamos preservar essa liberdade, ao mesmo tempo que a gente vai garantir a segurança, o bem-estar desses seres humanos em sociedade? E aí surge o contrato social. O contrato social, ele observa a vontade do particular e a vontade do cidadão, que é a vontade coletiva. Sim. Então nós temos nós temos o Estado representado pelo governo e nós temos a sociedade representada pelo povo. Então nós temos que nos perguntar qual é o papel do Estado agora e qual é o meu papel enquanto cidadão. E não é a política de ódio que vai trazer a resposta. Exatamente. Essa política de ódio, aliás, eu acho que, além de atrapalhar, né, porque as pessoas, quando elas ficam imbuídas pelo ódio, elas não enxergam nenhuma saída, né? E o que eu tenho visto muito, e nós já vimos aqui mesmo em Guarulhos, nós tivemos um prefeito que ganhou uma eleição com 82% em 2016, e nem por isso ele agradou a todos, né? Porque muitos se sentem decepcionados. Então, por que eu digo que eu acho que não tem que ficar criando esse ódio? Porque amanhã ou depois, se esse político ou aquele nos decepcionar, nós não podemos falar, olha, tá vendo, eu te avisei, não era assim, não era assado. Eu acho que seria melhor as pessoas darem as mãos e falar que vence o melhor, que vence a democracia. Ô amiga, você quer aquele? Olha, eu quero aquele outro. Vamos ver qual dos dois, mas olha, o que vencer, venceu. É mais ou menos isso, não é? Eu acho que sim, acho que esse é o caminho. O Lula, quando ele foi eleito na eleição de 2001, 2002 para 2003, né? O de 2002, nas eleições de 2002, ele passou exatamente por esse período, né? O país vinha num descontentamento com o governo tucano, apesar do plano real, enfim, que lance-se os méritos sobre aquele plano. Mas veio num descontentamento que elegeu bem o Lula e Sim. reelegeu o Lula, e o Lula elegeu a Dilma e a Dilma foi reeleita, não é? Então havia-se uma maioria que não era uma maioria tão expressiva, viu? O governo Lula teve um ápice de aprovação de 80%, etc e tal, mas se você pegar as estatísticas eleitorais, a mesma votação que o Bolsonaro está tendo agora foi a votação que o Lula teve, acho que nas duas campanhas dele, nas duas eleições, né? Então sempre existe esse duelo, não é? A gente passa por uma crise e a gente quer achar um salvador. É o que está acontecendo agora. O Lula foi o salvador por um tempo, depois deixou de ser. O Bolsonaro pode ser um salvador por um tempo, pode deixar de ser. Quando eu digo salvador, eu tenho que tomar muito cuidado, porque acontece um recrudescimento de alguns aspectos morais, éticos e democráticos no mundo, que também afeta o Brasil. Essa questão da propagação do ódio. Não estou querendo julgar o Bolsonaro pelo que ele era há 30 anos atrás. Eu não vou ficar lançando o que ele falou há 30 anos atrás, porque as pessoas se modificam constantemente. O Bolsonaro também se modificou. Eu, particularmente, não acredito que ele vai instaurar nenhum regime de ódio ou coisa do gênero. Mas nós temos que tomar certos cuidados, porque, como dizia a Hannah Arendt, né, uma filósofa judia que sofreu a perseguição do nazismo e depois assistiu ao julgamento de um dos generais oficiais da SS, que era a polícia alemã, na época do nazismo, em Israel. O que ela dizia? Ela dizia que existe uma banalização do mal. O que significa isso? É a incapacidade de uma pessoa enxergar do ponto de vista de outra pessoa.
E esse tipo de discurso a gente tem ouvido bastante. É isso que nós temos que tomar cuidado. A pessoa não consegue enxergar, por exemplo, que um nordestino possa não ter tido água e num governo qualquer, que acabou sendo o do Lula, montaram-se uma externa, levaram-se luz, paga-se Bolsa Família. Bolsa Família, ele vai ter aspecto ruim e bom. Bolsa Família que é distribuído num lugar que tem emprego é uma coisa. O Bolsa Família que é distribuído no sertão do Nordeste ou do Norte é outra situação. Então o brasileiro tem que saber avaliar de uma maneira menos ignorante. Quando eu digo ignorante, é no sentido de ignorar informações. Nós somos ainda um país que tem 50 milhões de pessoas vivendo à beira da miséria. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer um diálogo entre nós. Né? Quem defende um governo, quem defende outro. Porque necessariamente uma pessoa que defende o Bolsonaro não significativamente vai ser uma pessoa que defende esse radicalismo, que seja preconceituosa, que seja racista, nada disso. Às vezes a pessoa simplesmente está elegendo o Bolsonaro porque ela quer combater a corrupção. E o Bolsonaro tem, e isso não se diz ao contrário. Né? Funcionário com 17 mil que trabalhava em casa, patrimônio dos filhos que aumentaram. Ora, isso aconteceu com o Lula também. Aliás, o Lula aconteceu também não, estou sendo até injusto. Com o Lula há uma série de ações da Lava Jato, há uma série de recursos que evidentemente foram desviados, há uma série de discussões a respeito da patrimônio da família Luiz Inácio Lula da Silva, que tem que ser colocados à mesa. Então a população que está guinando agora para este lado, eu acho que a discussão política tem que falar, principalmente da questão presidencial que está gerando todo esse fragmento na sociedade, é a respeito disso. A população quer combater a corrupção que foi emergida através da Lava Jato. E acredita que o combate a essa corrupção está nas mãos do Bolsonaro. Personificaram na mão dos Bolsonaro.